Dias o telefone tocou e uma oportunidade, né, Cristo? E ele está trabalhando ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é bênção do Senhor, né? Pois tudo é o Senhor que faz, né? Como somos dependentes do Senhor e colocamos diante do Senhor, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque cremos e servimos um Deus que tudo pode. Assim o Senhor já falou aqui nesta noite, que tudo Ele pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E vou aqui ler uma palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao qual o Senhor Ele tinha colocado no meu coração. Terça-feira passada mesmo, aqui, sentada, e o Senhor começou a falar no meu coração através dessa palavra. E eu em casa comecei a meditar mais nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a irmã, né, Deus ali usando ela, falando que eu ia trazer hoje nesta noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus, embora eu seja um pouco igreja, vamos se dizer covarde nessa parte. Às vezes eu fujo muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, embora o Espírito Santo de Deus sempre dizendo que Ele vai me usar através da sua palavra, mas que eu tenho que me dedicar mais na palavra dele, que para que Ele venha me usar, tem que se dedicar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nesta noite vamos meditar a palavra do Senhor em Marcos 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que seja uma passagem bem conhecida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Marcos 5, a partir do 22. A gente vai ler o 22 e depois nós vamos para o 35. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é aquele que faz milagre. O Senhor já falou nesta noite que Ele é aquele que cura. E é somente Ele que cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os médicos somente são usados por Deus nessa terra. Mas quando o Senhor diz, eu vou curar, Ele cura. Louvado seja Deus. Mas quando o Senhor diz, não vai, aí igreja, só temos que somente confortar e deixar o Espírito Santo trabalhar. Louvado seja Deus, porque Ele faz como Ele quer. Louvado seja Deus. E eis que chegou um dos principados da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que saia e viva. E vamos para o 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principados da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que infames mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principado da sinagoga: não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Louvado seja Deus, porque é Ele, Cristo. Louvado seja Deus, não espere nada de mim, mas se ligue com o céu, porque é somente Ele que tem para lhe dar, porque eu estou aqui também para receber do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, eis-me aqui, meu Deus amado, Deus querido, nesta noite, para fazer aqui, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Meu Deus amado, Deus querido, assim como o Deus céu já falou nesta noite, que só tu sabes, Jesus amado, que a tua igreja necessita. Deus amado, que se o Senhor quer me usar, Jesus amado, Deus querido, para falar, vem fazendo nesta noite, Pai. Deus amado, Deus querido, porque de mim não tenho nada, pois creio que tudo é o Senhor que faz. Que tudo, Deus amado, Deus
noite. Louvado seja Deus, a qual Jário, vendo que o Senhor lhe tinha passado do outro lado da multidão e que estava ali à beira do mar, louvado seja Deus, e foi até ele, porque assim como já lemos o texto nesta noite, louvado seja Deus, aí ele estava com uma filha e que estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já enferma, louvado seja Deus. Sendo que esse texto, igreja, ele vai ser citado lá em Mateus e também lá em Lucas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual ele foi diante do Senhor. E aqui eu vejo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a atitude de humildade daquele homem diante do Senhor, porque Jairo era um homem muito importante naquela época. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, um homem que fazia orações e dominava todo aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ali orar, eu creio ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, um homem muito importante, mas na hora da dificuldade, na hora da dor, ele reconheceu que era o Senhor quem podia fazer. Ele reconheceu, e ali foi um ato de humilhação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e de humildade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de reconhecer que era somente Deus que poderia curar e salvar a sua filha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes, igreja, eu leio esse texto, a gente às vezes está diante da presença do Senhor, estamos dentro da casa do Senhor, mas não temos esse ato, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de humildade. Nós sabemos do Deus que pode todas as coisas, do Deus que faz todas as coisas, abrimos nossa boca para dizer que Ele faz, que Ele pode, que Ele manda, que Ele cura, que Ele sara, que Ele liberta, mas quando está na hora da dificuldade, da situação, nós esquecemos deste Deus. Louvado seja Deus, e não vamos nos prostrar, nos humilhar e acreditar que tudo Ele pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele vai adiante de todas as coisas, assim como o Senhor já falou nesta noite, porque o Senhor fala, diz, mas muitas das vezes entra no ouvido, sai no outro e não desce ao coração. Louvado seja Deus, e muitas das vezes nós saímos do culto e nós dizemos que não ouvimos a voz do Senhor, mas o Senhor Ele está a falar, o Senhor está a dizer para a sua igreja que Ele cuida, que Ele sara, que Ele liberta, que Ele vai fazer, que Ele vai entrar na situação, que a situação não vai ficar do jeito que está, porque você teve um ato de humilhação diante do Senhor, de humildade diante do Senhor. Louvado seja Deus, porque a partir do momento que saímos da nossa casa, chegamos até aqui, é um ato, igreja, de humildade. E você acha que o seu Pai, louvado seja Deus, vai deixar você sair daqui da mesma forma, se você acreditar, se você crer que Ele pode fazer? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mesmo diante da situação, da dificuldade. Louvado seja Deus. Neste mesmo texto vai falar da mulher de fluxos de sangue, porque enquanto o Senhor ia para a casa de Jairo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, encontrou a mulher de fluxos de sangue, e ali o Senhor operou mais um milagre. Louvado seja Deus. Mais um texto mais adiante, a qual nós lemos nesta noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é no 35, chega algo dizendo para ele que a filha dele já havia morrido e que não haveria mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é assim que muitas das vezes nós se encontramos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, às vezes triste, angustiado com a situação, e chega alguém e diz que não vai ter mais jeito. Louvado seja Deus, que temos que desistir, porque Deus não vai fazer, porque Deus não vai salvar, porque é assim, igreja. Muitas das vezes ouvimos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele tem aqui, mas o Senhor, Ele falou, Ele cumpre. Eu sempre tenho o costume de falar isso, porque se Ele falou, Ele cumpre. Ele cumpre, igreja. Se eu falar para você, eu sou falha, mas o Deus a qual servimos não é. Ele não é. Ele cumpre.
na minha vida, na sua vida, se Ele disse que tem algo para fazer, aí o texto vai dizer: não tem mais. Não tem mais, não temer, o que eu estou aqui, Jairo. Creia tão somente, creia botar a sua fé em ação. É você acreditar no que você não está vendo, é você acreditar, mesmo no meio do reboliço, mesmo não acontecendo aquilo que você queria que acontecesse naquele momento. Louvado seja Deus, mas você acreditar na promessa, que embora que tenha sido há 1 ano, 2 anos atrás, que o Senhor já tenha dito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou até mesmo já tenha se passado 5 anos, 6 anos, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que um dia para o Senhor, eu creio que assim é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Louvado seja Deus, a Bíblia também vai dizer que tudo num tempo determinado, tudo há um tempo determinado, tudo irá acontecer. O Senhor irá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, operar um milagre na minha vida, na tua vida, dentro deste lugar, porque quando eu estava no caso, o Senhor disse para mim que iria operar um milagre dentro desse lugar. Um milagre, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele homem, ele creu, louvado seja Deus. Ele acreditou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no que o Senhor estava a falar. Ele acreditou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, naquilo que o Senhor estava a falar. E muitas das vezes, igreja, estamos na presença do Senhor, assim como já falei nesta noite. Dizemos que cremos, que estamos acreditando dentro da casa do Senhor. Quando sai daquela porta para fora, pronto, será que foi Deus que falou? Desacredita, mas quer que o milagre aconteça. Desacredita, mas quer que o Senhor faça. O Senhor, Ele conhece o nosso íntimo, igreja. Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E indo no texto mais à frente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor chegou, o Senhor foi até a casa de Jairo, mas ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor somente estava ali pavoroso, uma grande multidão e todos chorando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ali o Senhor não deixou que todo mundo, que todas aquelas pessoas entrassem naquela casa. O Senhor não deixou. O Senhor não deixou que todos entrassem. E a palavra do Senhor vai dizer que somente Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o pai e a mãe da menina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, igreja, na nossa caminhada, tem algo que o Senhor Ele vai tirando. Tem pessoas que o Senhor vai tirando. O Senhor Ele sabe por que vai tirando. O Senhor Ele sabe por quê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Ele sabe de todas as coisas. E ali Ele permitiu, a Bíblia diz que eram muitos que estavam ali na frente com aquele alvoroço, era todo mundo chorando, mas foi somente esses que o Senhor disse que ia com Ele. Louvado seja Deus. E muitas das vezes a gente não entendemos, porque às vezes Deus bota alguém em tal canto, aí vai para tal canto, e vai para tal canto, e Deus manda, aí você se pergunta por que está indo embora, por que saiu, por que assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É porque não era para estar. Louvado seja Deus, porque muitas das vezes tem pessoas que não vai me edificar, não vai edificar você, não vai acreditar naquilo que o Senhor Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. E por não acreditar, muitas das vezes vai ser empecilho diante,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. E o Senhor, Ele sabe, Cristo. O Senhor, Ele conhece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então somente vamos agradecer. Agradecer ao Senhor. Eu vou abrir aqui um parênteses, veja. Por esses dias mesmo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lá no trabalho, e tinha várias pessoas, né? E assim, tinha uma que eu mesmo em casa, e ela não deixava eu quieta. Porque ela ligava para mim de manhã, era de tarde, era de noite, e era o tempo todo ela ligando para mim. E quando estava no trabalho, ela não me deixava também quieta não, igreja. E eu sentava no canto, aí vinha, aí arrumava a multidão. Aí eu sentava no outro canto e vinha, e aquela multidão. E ela não deixava eu quieta. E uma vez eu mesmo disse para ela, eu disse, eu vou ter que sair desse meio. Ou eu saio, ou o Senhor vai me tirar do meio de você, porque o negócio não é bom não. E essa mulher, ela não deixava, eu comecei a me incomodar com isso. E perguntar ao Senhor. Quando eu perguntei ao Senhor, igreja, deu um tempo não. Deus afastou, foi de repente, igreja. Foi de repente. O Senhor criou uma situação, o Senhor criou ali e tirou de repente. E eu disse, Senhor, era só essa. Aí o Senhor, mas as outras também tinha que ir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê, igreja? Porque o Senhor conhece. O Senhor, Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu adorei, exaltei, glorifiquei o nome do Senhor, porque Ele sabe. Então se o Senhor Ele tira de perto, Ele sabe o porquê. Se o Senhor mandou ir, Ele sabe o porquê. Porque vamos questionar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali o Senhor entrou, o Senhor operou o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Embora muitos não acreditassem. E ali o Senhor Ele falou, porque choras, porque a menina só dorme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque para Deus nem a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é amor para o Senhor, igreja? A Bíblia vai dizer, eu creio que lá em Samuel, 1 Samuel 2, que o Senhor é aquele que faz descer a sepultura, mas também, se Ele quiser, Ele faz levantar dela. O Senhor está dizendo que Ele é o dono de todas as coisas, então o que é a morte para o Senhor? Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o Senhor Ele quiser fazer descer a sepultura, Ele faz descer. Porque a vida é dele, o fôlego é dele. Nós não somos donos do nosso próprio fôlego. O fôlego é dele, igreja. Porque a Bíblia diz desde o início de tudo que foi Ele quem soprou nas narinas de Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é o Senhor que faz todas as coisas. Então creia tão somente, porque o Senhor Ele vai fazer. Ele vai operar o milagre a qual você tanto espera. O Senhor Ele vai fazer e não há impossível para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo que aos teus olhos, ou até mesmo vozes venham chegar até você, pessoas dizer que não vai acontecer, que não vai dar certo, que você não foi chamada para isso, que você não foi chamada para aquilo, acredite naquilo que o Senhor está falando para você. Porque se o Senhor chama, se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E somente até aqui, igreja, o Senhor me deu. E eu só quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Peço oração pela minha vida, pela vida da minha família. Todos nós precisamos de oração, né, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que continuamos orando. Louvado seja Deus pelos nossos irmãos que congregam aqui, aqueles que já saíram da presença do Senhor. Que nós continuemos orando, porque o Senhor Ele vai fazer um milagre em nome do Senhor Jesus. Porque nós ora e quem faz é o Senhor. Louvado seja Deus, eu também estou muito feliz pela irmã Ana estar aqui nesta noite, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o cantinho dela. Creio que Deus, no tempo certo,
Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e agradeço a minha oportunidade.